Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você homem, mulher, criança, adolescente, jovem, de todas as idades. Nosso canal é um canal para todas as idades. As mensagens aqui que eu trago semanalmente são mensagens direcionadas do coração de Deus, da Bíblia, à luz da Bíblia. Nós trazemos um conteúdo toda semana e hoje não vai ser diferente. E por que a gente fala à luz da Bíblia? Por que a gente acredita que a Bíblia ela tem resposta para tudo? A própria Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o que? É a tua palavra, ó Senhor. E aproveitando a deixa sobre caminho, a passagem de hoje eu vou falar sobre como trilhar o caminho certo, como escolher o caminho certo, como andar no caminho certo. Tá aí uma coisa que não é muito fácil, não é verdade? A gente andar no caminho certo, a gente escolher, trilhar o caminho certo. Porque muitas das vezes a vida não vai apresentar pra gente placas de sinalização. Muitas das vezes a gente vai estar num lugar precisando escolher entre ir para a esquerda ou ir para a direita. E a vida, pode ter certeza, ela não vai ter uma placa ali dizendo para você para onde ir. Muitas das vezes a vida, a estrada da vida, ela é mal sinalizada. Ela é escura, ela é cheia de obstáculos. E com certeza, se a gente não souber como procurar a resposta, a gente vai acabar indo para caminhos errados. E aqui está a resposta. Então, se você quer saber como seguir o caminho certo, como andar no caminho certo e qual é esse caminho certo, fique com a gente até o final desse vídeo. E para me ajudar sobre a passagem de hoje, eu escolhi um tema que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui provavelmente até o 16. Até o 16. Do 13 ao 16 de Filipenses, apóstolo Paulo falando, e vai dizer assim, 3:13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Versículo 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este momento e este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda a vocês como proceder. Porém, naquilo a qual vocês já sabem, andemos segundo as mesmas regras e sintamos a mesma coisa. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para nós? Que não tem como. Primeira dica e o primeiro ensinamento, na verdade, não é nem dica, isso aqui não é uma dica, isso aqui é um ensinamento de apóstolo Paulo sobre a primeira coisa que nós devemos fazer para escolher o caminho certo é esquecer das coisas que para trás ficaram. O versículo 16, na minha tradução da NVI, ele vai estar falando assim: sigamos cada um conforme a graça que já tem alcançado. Essa versão está um pouco diferente, mas a versão NVI, que não é essa aqui, essa versão é outra, essa aqui é a King James atualizada. A versão NVI, ela vai trazer essa passagem no 16 dizendo assim: e cada um prossiga, eu vou traduzir como se fosse a linguagem de hoje, cada um prossiga conforme a graça, a estatura e a sabedoria que já alcançou. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, para conseguir seguir o caminho certo, você precisa, primeiramente, esquecer das coisas que para trás ficaram. Não tem como a gente seguir adiante olhando para trás. Então, a primeira coisa, quando a gente se deparar com situações difíceis na vida, não retroceda. Vou repetir. A primeira coisa para alcançar e seguir no caminho certo da vida é: não olhe para trás. Tem uma outra passagem que vai dizer assim, ó: o Senhor, Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, estou no escritório. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que hoje está abafado aqui na minha cidade. Então, muitas pessoas, elas querem seguir à frente, seguir adiante, olhando para as coisas que já estão lá atrás. E não tem como você seguir um futuro se você ainda está preso ao seu passado.
Se você ainda para olhar lá para trás com saudosismo. O que é o saudosismo? Ai, na minha época, quando eu fazia isso, quando eu tinha isso, quando eu conquistei aquilo. Ah, eu lembro quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. É o saudosismo que faz você mais olhar para trás do que olhar para frente. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui extremamente contrário. Esquecendo-me das coisas. Ou seja, eu deixo para lá, eu esqueço as coisas que passaram. Eu sigo para o alvo, mediante a soberana vocação de Deus. Qual é essa vocação? A vocação de alcançar a graça, a vida eterna no Senhor. Então, tá igual o povo quando estava rodando no deserto, pronto para entrar na terra prometida, e eles falavam assim: ah, por que vocês tiraram a gente lá de trás do Egito, Moisés? Poxa vida, lá no Egito a gente comia cebola, lá no Egito estava bom demais. Ou seja, eles estavam a caminho da terra prometida, olhando para a terra que escravizou a vida dele por muito tempo. Então muitas pessoas estão assim hoje. A terra prometida está à frente, mas preferimos olhar para trás, para a terra que nos escravizou. E vai chegar um momento da vida que você vai precisar escolher: avançar rumo à terra prometida ou voltar para a terra que vos escravizou. Então, primeira coisa que a gente deve fazer: estou diante de uma decisão difícil da vida, não vou retroceder, não vou olhar para trás. O alvo está à frente. Eu nunca vi um alvo ficar atrás. O alvo sempre está na frente. Você mira o alvo com ele na sua frente. Você não existe um alvo para trás. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. E a segunda e última reflexão e o ensinamento que o apóstolo Paulo dá: cada um alcance a perfeição segundo aquilo que já tem. O que essa passagem quer dizer? Tem muita gente querendo fazer algo de grandioso, mas não está aproveitando aquilo que ele já tem nas mãos. Ou seja, seu 100% é necessário na sua total integridade, a qual você já tem o nível de sabedoria, o nível de conhecimento, o nível de fé. O que você já tem já é 100%. Entenda bem, Deus ele não quer a sua perfeição. Deus ele quer o teu aperfeiçoamento. Eu já fiz uma dinâmica dessa aqui na empresa, a qual eu peguei um copo d'água, e nesse copo d'água ele estava totalmente cheio. Eu joguei o copo fora, deixei só um pouco de água, joguei a água fora, deixei só um pouco de água no fundo. E aí eu perguntei para aqui os nossos parceiros de negócio aqui, eu falei assim: esse copo, ele está como? Aí as pessoas falaram: deve ter 20% de água. Aí eu perguntei: mas na totalidade da água ela tem o quê? Na totalidade da água ela soma 100%. Aquela água, na totalidade, ela soma 100%. Ou seja, a sua vida, aquilo que você pensa que é pouco, mas se você já alcançou esse nível de conhecimento, você tem que usar ele todo. Você tem que usar ele todo, sem reservas. É isso que a Bíblia está falando. Porque naquilo que já chegamos, olha só, porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma graça e sintamos a mesma coisa. Ou seja, naquilo que nós já alcançamos. Você já alcançou esse nível de graça? Às vezes você está olhando e fala assim: poxa, eu queria ter a sabedoria de fulano, eu queria ter a fé de ciclano, mas você já chegou aonde? Você já chegou a esse nível de fé? Então usa ela. Usa para discernir a direção certa. Usa esse nível que Deus já te deu. Então quando você fala: ah, Senhor, eu ainda não tenho fé, eu tenho pouca fé, usa a pouca fé que você tem. Usa a pouca fé que você tem. Então a primeira coisa é: esqueçamos das coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo. A segunda é: usa na totalidade aquilo que você já tem. E a dica bônus aqui: como seguir na direção certa. Você precisa ter um tempo de comunhão com Deus, um tempo de oração, um tempo de busca com o Senhor. Porque muitas das vezes a gente vai ficar realmente sem saber para qual caminho seguir. Eu sigo para a esquerda, eu sigo para a direita. Esse é um momento de você se achegar mais a Deus. Não que você não precise se achegar em outro momento, mas em momentos de confusão mental, em momentos onde nosso emocional está abalado, a gente não deve tomar atitude. A gente não deve tomar a decisão. A gente deve parar, pensar e buscar a Deus. O próprio Jesus buscou a Deus nos momentos de mais angústia e aflição da vida dele. Os momentos que antecediam a ida dele para a cruz do Calvário. Ele buscava a Deus, ele orava, ele clamava a Deus. Em seus maiores momentos de angústia.
Então, em momentos que você não sabe em que direção tomar, se você se muda de estado, se você continua na mesma cidade, se você muda de casa, se você muda de emprego, se você abre esse negócio, se você não abre esse negócio, você precisa buscar a Deus. Você precisa orar, perguntar ao Senhor. Então você busca em primeiro lugar o reino de Deus, para saber qual a direção certa a tomar na tua vida. E depois você vai buscar conselheiros. Não tem nada melhor do que buscar conselheiros. Aí a dica 4, 2 dicas bônus. 2 dicas que eu li e 2 dicas que são bônus aqui. Que também está na Bíblia. Provérbios vai dizer que na ausência de conselheiros fracassam os bons projetos. Você pode até ter bons projetos, mas se você não tiver conselheiros, seus projetos vão fracassar. Então entenda, tomar decisões na vida, tomar decisões assertivas na vida não é fácil. Seguir o caminho certo, tomar a direção certa da vida não é fácil. Você vai ter que primeiro esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para o alvo. Você vai ter que, segundo, usar a medida da fé, da sabedoria que você já tem. A que você já tem já é suficiente. Use. Use, não se acovarde. Use. Você vai precisar orar a Deus, buscar a Deus, clamar, pedir ao Senhor direcionamento, sabedoria, para qual caminho ir, qual caminho tomar, buscar o Senhor em primeiro lugar. Em quarto e último, você vai ter que se assentar com pessoas mais sábias do que você para tomar conselhos. Porque na reunião de pessoas sábias, os conselhos vão ser colocados na mesa e ali os bons planos vão dar certo. Então eu espero que nessa reflexão você entenda como tomar direções certas na vida, como tomar decisões e acertar a direção da vida. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Se você gostou dessa reflexão, se você gostou desse vídeo, encaminhe para mais uma pessoa. Curta esse vídeo, compartilha, comenta, porque fazendo dessa forma a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai começar a sugerir para outras pessoas. E quem sabe, essa reflexão que falou contigo, que te ajudou de alguma forma, também vai ajudar a vida de outras pessoas. Seja um canal de bênção e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E que Deus te abençoe e até uma próxima semana.